Olá, senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta gravação da Revisão Geral. Na aula de hoje, né, que é a nossa última aula de conteúdos, a gente vai rever as principais partes de tudo aquilo que foi estudado durante o semestre, não esquecendo e não excluindo, claro, tudo aquilo que foi visto durante as aulas, tá? Então, esse aqui é um apanhado geral que não substitui tudo aquilo que foi trabalhado durante o semestre. Então, além desta revisão, eu recomendo que vocês também estudem as outras aulas que já foram ministradas, certo? Inclusive, né, especialmente aqueles que entraram depois no semestre, né? Todas as gravações estão disponíveis e em breve elas também estarão no YouTube, tá? Então, outra coisa também importante, a gente reforçar com vocês a questão da rematrícula, né, que já está disponível para o próximo semestre, né, 2021.2. Então, qualquer coisa, entre em contato com a Secretaria Acadêmica por meio do WhatsApp, que eles vão tirar as dúvidas de vocês, certo? E mesmo em questão de dificuldades financeiras ou de débitos junto à instituição, existem possibilidades de acordo muito acessíveis, né, para vocês manterem as matrículas de vocês. Então, não deixem para a última hora, façam a matrícula de vocês ou entrem em contato com a instituição para viabilizar, certo, a continuidade dos estudos de vocês. A prova de vocês ela vai acontecer no dia 11, dia 10, desculpa. A prova de vocês vai iniciar no dia 10 de junho, tá? Então, vocês ainda têm mais 2 semanas, então eu quero que vocês aproveitem esse tempo, tá? Essa próxima semana que vocês terão livre, né? E até o dia da prova, tá? Para vocês estudarem e se prepararem, porque isso vai ser de grande valia para a prova de vocês, certo? Então, sem mais delongas, revisão geral da disciplina Gestão de Suprimentos e Logísticas. O nosso primeiro capítulo, ele falou sobre a administração dos suprimentos, né? E foi mencionado sobre as estratégias, né, para atender aos pedidos dos clientes, né? Foram mencionados aqui 4 aspectos, né? Então, primeiro, projeto para o pedido, né, já que o pedido do cliente ele é único, ele exige um projeto específico, personalizado, né, com envolvimento muito alto do cliente durante essa fase. Outro ponto é o fazer para pedido, né? Então, a produção ela só vai se iniciar quando o cliente chega. Então, a produção ela é feita com pointers padronizados e aí alguns eventualmente são feitos sob medida. Né? Outra estratégia é montar para pedido. No caso, o produto é montado com componentes que são totalmente padronizados, que são estocados pelo fabricante e montados, né, conforme a necessidade do cliente. E o fazer para estoque. No caso, o fornecedor produz os bens e vende esses bens com base em um estoque de produtos acabados. Né? Então, além desses, outros aspectos também foram estudados na disciplina nesse capítulo. Outro capítulo que foi estudado foi a respeito de administração da produção, né? Que fala sobre a questão da organização de fatores, né, para a lucratividade e o planejamento e controle da produção, certo? A gente viu dentre essas também outras coisas. Também falamos sobre a questão de planejamento, né? De plano estratégico de negócios, de plano de produção, o programa mestre de produção, né? Planejamento das necessidades de materiais, o controle da atividade de compra de produção e a terceirização. Né? Só um momentinho, por gentileza. Pronto. Então, aqui, né? Então, nós temos que os planos estratégicos eles estão de
responsabilidade da alta direção das empresas, né? E geralmente eles são revisados a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né? No primeiro momento, nós temos o plano de produção, né, em que a produção ela tem que avaliar as quantidades, né, dos produtos, os níveis de estoque, os recursos, né, a disponibilidade. Aí vem o programa mestre de produção, né, que vai justamente tratar dos componentes individuais finais, né. O planejamento das necessidades de materiais, que é o MRP, que inclusive foi objeto, né, do trabalho de pesquisa de vocês, tá? Então, nesse caso, no caso do MRP, né, do planejamento das necessidades de materiais, esse nível de detalhamento ele é alto, já que o MRP ele mostra quando os componentes e as peças serão necessários para a fabricação do item final, né? Menciona-se também o controle da atividade de compras e de produção, né, que é uma atividade operacional, né, e a terceirização, né, que diz respeito a você subcontratar algum serviço específico que você poderia fazer, né? Então, por exemplo, como havia mencionado na aula, o exemplo dos hospitais, né? As pessoas responsáveis pela limpeza, pela asepsia dos hospitais, elas não são funcionárias do quadro do hospital, elas são funcionárias de uma empresa que é contratada pelo hospital para fazer esse serviço, né? Então, isso é o que se chama de terceirização. Outro ponto trabalhado foi a gestão dos estoques, né? Falamos aí sobre o conceito de estoque, as funções do estoque e os modelos de planejamento. Então, o estoque ele é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Então, sempre que for mencionado sobre estoque, o que é estoque, né, é a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação, certo? Outro ponto, funções do estoque. Então, por que se faz estoque? Né? Não importa o que está armazenado no estoque ou onde ficará posicionado, né, na operação. O estoque ele sempre vai existir porque sempre vai existir uma diferença de ritmo ou de taxa, né, entre o fornecimento e a demanda, certo? Então, a gente tem aqui, né, o estoque isolador de segurança, o estoque de ciclo em processo, o estoque de antecipação, o estoque no canal de distribuição, né? Isso tudo está bem colocado ali para vocês. E os modelos de planejamento. Esses modelos de planejamento, né, eles estão muito ligados aos gerentes de produção, né, que eles acabam envolvidos em três principais tipos de decisão, né? Quais são eles? Quanto pedir, né? Então, cada vez que um pedido de reabastecimento é colocado, de que tamanho ele deve ser, né? A decisão do volume de ressuprimento, né? E quanto pedir, né? Quando, perdão, né? Primeiro quanto, depois quando. Então, em que momento ou quando o estoque chegar a que nível o pedido de reabastecimento deve ser colocado, né? A decisão já do momento de reposição, ou seja, quanto pedir diz respeito à decisão de volume do ressuprimento e quando pedir diz respeito à decisão do momento desse ressuprimento, né? E como controlar o sistema, né? Que procedimentos, que rotinas que devem ser implementadas para ajudar a tomar essas decisões, né? Isso vai dizer respeito a como controlar o sistema, tá? MRP e a gestão da cadeia de suprimentos, né? O conceito, as mudanças que ele traz, né? Então, teoricamente, o MRP ele surge, né, exatamente
quando os volumes de itens tratados já eram de um tal tamanho que, de forma manual, era impossível se fazer um controle correto das necessidades das operações produtivas. E aí que ele surge, né? Então, com ele, se permitiu que as empresas começassem a calcular o quanto de determinado tipo de material seria necessário para atender a demanda. E, mais importante também, quando é que seria necessário, né? Outro ponto, né, os parâmetros para o MRP, que foram também mencionados. Enfim, por gentileza. Então, aqui, quais são esses parâmetros que são utilizados aí, né, no MRP? Primeiro, os lotes mínimos, né, os lotes máximos, os períodos fixos e o estoque de segurança, né? Além do tempo de obtenção ou o lead time, né? Chegamos a falar bastante sobre o lead time nas nossas aulas. Os lotes mínimos, né? Então, algumas operações necessitam aí de um volume mínimo de produtos para a abertura das ordens de produção, né? Os lotes máximos, então, que falam que outras operações apresentam restrições em termos de volume de processamento, né? Que não permitem aí que quantidades maiores que as de processamento ou de estocagem sejam solicitadas. Os períodos fixos, onde se definem, né, períodos de tempo fixo ao longo do planejamento, né, e aí depois, no início de cada um desses períodos, se planeja o recebimento dos itens necessários para a produção, né, e o estoque de segurança, já que todo o processo ele tem incertezas, especialmente no nosso país, né, com greves aí ameaçando o tempo todo, isso acaba impedindo a chegada de mercadorias, né? Ou às vezes até mesmo a liberação alfandegária de produtos importados, né? Isso acaba sendo um problema. Então é importante que você tenha um estoque de segurança para lidar com esses possíveis imprevistos que podem acabar acontecendo inevitavelmente. Tá? Outro ponto, outra aula que foi trazida para a gente também foi a gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, a definição da cadeia de suprimentos. Então, segundo o dicionário da Sociedade Controladora de Inventário e Produção da América, uma cadeia de suprimentos ela pode ser definida como os processos que envolvem fornecedores, clientes, né, e ligam empresas desde a fonte inicial de matéria-prima até o ponto de consumo do produto acabado, e as funções dentro e fora de uma empresa que garantem que a cadeia de valor possa fazer e providenciar produtos e serviços aos clientes, né? E outra coisa que é mencionada aqui também é a respeito do planejar, abastecer, fazer e entregar. Então, uma cadeia de suprimento ela abrange todos os esforços envolvidos na produção e na liberação de um produto final, desde o primeiro fornecedor do fornecedor até o último cliente do cliente. E aí, 4 processos básicos definem esses esforços, que é exatamente planejar, abastecer, fazer e entregar. Isso acaba sendo um pouco didático, né, pedagógico na nossa mente, quando a gente faz memória de como isso poderia acontecer. Né? Planejar aquilo que precisa ser feito, abastecer os seus estoques com o que é necessário para que isso seja feito, o fazer propriamente dito e o ato de entregar para o seu cliente aquilo que ele solicita. Né? A medição de desempenho na cadeia de suprimentos. Falamos, entre outras coisas, né, sobre o Balanced Scorecard e o planejamento just in time. Né? Foram duas questões trazidas para a gente, né? Então, o Balanced Scorecard, que eu vou chamar de BSC, ele é aplicado na cadeia de suprimentos, né? Então, esse termo surgiu para compor o conceito administrativo de inteligência dos negócios, né?
Então, os fornecedores de produtos, prestadores de serviços, os profissionais das empresas, eles se utilizam desse conceito para medir valor nas organizações, né? Também foi falado sobre o planejamento just in time, né? Que vocês já devem se lembrar que é o planejamento, né, de coisas feitas a tempo, né? Algo que é feito em tempo. Então, basicamente, o just in time ele tenta refletir uma filosofia e um conjunto de técnicas que foram utilizadas aí pelas indústrias japonesas a partir da Revolução de 60, né? Fazer as coisas simples, fazer cada vez melhor e eliminar os desperdícios. Então, esses três são os grandes pilares, né, da produção de just in time. Outro capítulo que foi estudado por nós foi sobre atividades de compras, né? Então, nós falamos aí sobre os objetivos básicos da área de compras, os grupos das atividades de compras, os objetivos do processo de negociação, né? Então, nós temos aqui quais seriam esses objetivos básicos da área de compras, né? Obter um fluxo contínuo de suprimentos, né, para que se atenda aos programas de produção, coordenar o fluxo, né, aplicando o mínimo de investimento e não afetando, por outro lado, a própria operacionalidade da empresa, e também procurar, dentro da ética, da justiça e da honra, os melhores interesses para a empresa. Esses são os três objetivos básicos da área de compras. Certo? Então, nós temos aqui os grupos das atividades de compras, né? Então, são 5 grandes grupos. O primeiro é o grupo quanto ao pedido de compras, o outro é quanto ao valor de compras, o outro é quanto ao fornecedor, outro fala quanto à coleta de preços e o último é quanto à eficácia geral. E todos eles têm pequenas subdivisões que nós também estudamos em sala e vocês podem rememorar essas informações nas aulas anteriores ou na própria apostila de vocês também. Nós falamos também sobre logística, né? Falamos um pouco sobre o conceito de logística e a logística na cadeia de suprimentos. Então, o que é a logística? A logística, ela é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, que implementa e que controla com eficiência a armazenagem, o fluxo de distribuição, o fluxo reverso, os serviços e as informações entre o ponto de origem até o ponto de consumo, né, no sentido de atingir o nível de serviço desejado pelo consumidor. Então, sempre que vocês se perguntarem sobre o conceito de logística, é esse, certo? Outra também questão trazida foi sobre a logística na cadeia de suprimentos. Então, nesse caso, em termos de cadeia de suprimentos, existem alguns fatores que são muito importantes a ser levados em consideração. Então, a gente menciona os lead times, né, na cadeia de suprimentos. Isso também diz respeito aqui na apostila, né, mencionando que os mercados industriais eles estão cada vez mais sensíveis ao tempo, né? E aí existem alguns fatores de pressão nos mercados, né? A redução do ciclo de vida dos produtos, o esforço para se manter estoques cada vez mais reduzidos, né? E os mercados que são altamente voláteis e as previsões de venda que são pouco confiáveis, né? Tem também a questão da logística reversa na cadeia de suprimentos, né? A logística reversa ela diz muito respeito também à questão ambiental, né? Sobre a questão de como você retorna produtos que podem causar algum tipo de dano ao meio ambiente. Então, imaginem, por exemplo, um contrato de manutenção de veículos, né? Então, quando você fala de manutenção de veículos, o que você pensa?
né? Trocar peças, trocar óleos, fluidos, né? Então, se você retira, por exemplo, um óleo do motor do carro que já está queimado, que já precisa ser substituído, aquele óleo usado, ele não pode ser descartado no solo, ele não pode ser descartado na lixeira. Existe uma política, uma logística reversa para que esse produto seja devolvido ao fabricante. É quando você compra pilhas, baterias, é a mesma coisa, baterias de carro especialmente, né? Algumas fabricantes já deixam ali à disposição para você devolver, né? Quando você faz a troca da bateria do seu carro, você automaticamente já pega ali e entrega a bateria usada, que a empresa que faz a troca para você, a oficina, ela devolve para a fabricante que dá a destinação adequada para essa logística reversa, certo? A movimentação de materiais na cadeia de suprimentos, né, foi nossa última aula, foi feita na semana passada. Falamos sobre a classificação da movimentação de materiais, os modais e a unitização, né? Ah, só um momentinho, por gentileza. Pois bem, então aqui nós temos algumas classificações, né, dessa movimentação de materiais conforme a atividade que são destinados. Então, a gente tem aqui granel, cargas unitárias, embalagem, armazenamento, as vias de transporte, análise de dados. Tudo isso está bem colocado na apostila para vocês. Tá? Inclusive, na aula também, na semana anterior, nós falamos sobre isso. Tá? Os modais, a gente chegou a falar sobre modais também. Então, esses modais, eles dizem respeito aos transportes de cargas, né? Então, existem 5 tipos de modais, né? Que é o modal aéreo, né? Que tem como vantagem para mercadorias de alto valor e pequenos volumes ou com urgência na entrega, né? Já que ele tem uma velocidade muito alta para você entregar, um transporte veloz. O modal terrestre e ferroviário, né, que é aquele que vai pelas ferrovias, né? A gente tinha o exemplo aqui da nossa estrada de ferro, né? Ia para a Serra do Navio, Pedra Branca da Mapari, né? Nós temos o modal aquaviário, que ele é para algumas áreas do mundo, né? Então, ele é indicado para transportes de carga muito grandes, a um custo mais baixo, né? Mas ele é o modal mais lento quando se fala de entrega. Temos o modal aquaviário fluvial, né? Que é uma integração regional, né? Quando se fala especialmente no Brasil, né? A gente menciona Amazonas, Pantanal, Vale do São Francisco. Então, temos também o modal aquaviário marítimo, né? Que é o modal mais utilizado no comércio internacional, né? Então, são navios que fazem esse tráfego regular. E também temos o modal terrestre rodoviário, né, que é o meio de transporte predominante no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Ele é mais caro que transporte ferroviário, mas ele tem essa vantagem do envio porta a porta, né? O caminhão ele consegue chegar até a porta da sua casa, até a porta da sua empresa, para fazer a entrega dessa encomenda, daquilo que você comprou, daquilo que precisa ser entregue para você, né? Outra coisa mencionada também foi a unitização, né? Que é esse agrupamento de um ou de vários volumes em um recipiente maior, com o intuito de facilitar o manuseio, a armazenagem, o transporte, a movimentação, o embarque e desembarque, né? De forma mecânica. E aí alguns dos mais utilizados, né? São as caixas, os pallets, os containers, né, os tambores, certo? E no mais, a gente, né, conseguiu aqui, nesse pouco tempo, rever quais foram os principais assuntos estudados por nós durante o semestre. Tá? Como eu falei no começo, isso não anula
a necessidade de vocês reverem as aulas, então fiquem à vontade para desde logo reassistirem as aulas gravadas aqui que estão disponíveis em todas as reuniões que foram semanalmente agendadas. E qualquer dúvida, eu fico à disposição aqui no Teams e também no WhatsApp. Tá? Então, lembrando, a prova de vocês pode iniciar no dia 10 de junho, tá? Então, vocês vão ter até lá para se preparar para as provas, certo? E não esquecendo também da rematrícula, mais uma vez mencionando, né? Não percam tempo, façam a rematrícula de vocês. E qualquer informação quanto à rematrícula, vocês podem também obter junto à Secretaria Acadêmica, certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Senhores, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Obrigado pelo semestre, pela oportunidade de lecionar para vocês. E até a próxima.